Como funciona uma vacina no nosso organismo, né? Então, a vacina, ela basicamente, nós temos vários tipos de vacina, mas basicamente ela simula aquilo, né? Como estamos falando de uma pandemia que é causada por vírus, né? Que nós temos vacinas para vírus e bactérias, né? Vamos falar aqui hoje de vírus, já que o tema é o Covid aí, né? Então, ela simularia, né, a infecção que o vírus estaria causando para que o nosso organismo tenha condições, né, então, de ativar primeiro as células de defesa, os conhecidos glóbulos brancos, né? Então, no primeiro momento, a gente tem uma defesa celular, né? Para que no segundo momento, a gente tenha uma defesa humoral. O que é essa defesa humoral? É a produção dos anticorpos. Então, uma vez que o nosso organismo, né, já tenha produzido anticorpos sobre um determinado vírus, a partir do momento que a gente entra em contato com esse vírus, o nosso organismo já está pronto para combater essa infecção. E a gente, então, não vai ter essa infecção de uma forma grave, né? Não sei se a doutora Jéssica quer complementar mais alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Que ela falou da importância né, dos mecanismos. É muito interessante a salientar, né, que no meio de uma pandemia a gente criou, inclusive, outros mecanismos de vacina que não existiam, mas é importante pontuar que, principalmente a Coronavac, que foi né, uma das principais vacinas que, inclusive, já está sendo usada no Brasil, é um mecanismo vacinal antigo, porém muito eficiente. Mas, por uma corrida científica muito ampla e muito urgente, outros mecanismos vacinais foram desenvolvidos para que a gente possa ter mais chances de imunizar e distribuir e produzir as vacinas tanto no Brasil como no mundo. Então, eu acho que né, sempre existe o lado bom de todo esse caos, né? Pois tá rolando muita dúvida isso nas redes sociais, né? E principalmente sobre essa questão de ter várias vacinas e ela ter sido desenvolvida, todas elas desenvolvidas num período muito curto. Então, como talvez sanar essas dúvidas, né, essa preocupação da população de ter uma vacina que até então foi a mais rápida até agora, né, a ser desenvolvida? O que vocês podem comentar sobre isso? Essa rapidez, né, da produção da vacina, ela vem de encontro, né, já que ela foi uma infecção que se espalhou o mundo inteiro, virou pandemia, então está havendo assim, um esforço de todos os países, tanto no sentido financeiro, e quanto que da equipe, né, de pesquisas, em estar usando, como a Jéssica comentou, tecnologias que já eram conhecidas, e também, né, na utilização de tecnologias novas. O que seria isso, né? Então, por exemplo, a Coronavac, ela vem de uma tecnologia já bastante conhecida, utilizada em muitas vacinas, que é o vírus, né, inativo. O que é o vírus inativo, gente? Né? Você pega o vírus, você inativa ele através de um processo químico, né? Então, esse vírus, ele não tem mais a condição de se replicar, né? Então, isso gera bastante segurança. Então, você está tomando uma vacina que tem o vírus, mas ele não está mais vivo, vamos dizer assim, né? Ele não tem mais condição de se replicar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ainda tem toda a sua estrutura proteica. Então, era aquilo que eu estava falando no comecinho. Quando a gente entra em contato, então, com esse vírus, o nosso sistema imune tem condições de produzir os anticorpos, porque a proteína, né, está ali naquele momento, né? Então, essa é a vacina que a gente diz de vírus inativado, né? Nós temos outras vacinas que são de vírus atenuado. O que é vírus atenuado? Aí o vírus estaria vivo, só que ele é atenuado, que é o que ela falou no comecinho sobre a vacina da varíola, né? Que aquela forma bovina era uma forma mais atenuada, né? Então, o nosso organismo entra em contato, faz a produção do anticorpo, mas aquele vírus não tem condições de causar doenças, né? No caso do coronavírus, a gente não tem esse tipo atenuado, tá? Então, fiquem tranquilos, ninguém vai receber vírus vivo aí, tá? Então, hoje nós temos a tecnologia do vírus inativado, que é a Coronavac, tá? E nós temos uma tecnologia nova, muito interessante, né, que é a tecnologia da vacina de Oxford e AstraZeneca, a da Johnson Johnson e da Sputnik também. Como é que funciona essa nova tecnologia, gente? Ela é uma vacina, ela é induzida por um fago, né? O que seria isso? Você pega um vírus, tá? Totalmente, que não causa nenhuma doença, que é um adenovírus,
né? Um vírusinho bonzinho, vamos dizer, né? E daí dentro desse vírus você coloca a proteína que está lá no coronavírus que causa toda, né, a indução desse processo infeccioso que o coronavírus está causando, que é a tal de conhecida, que você já deve ter ouvido falar, que é a proteína S, a proteína spike, né? Então, coloca a proteína spike dentro do adenovírus e daí você vacina, né? Então, o teu sistema imune, né? Porque o vírus, gente, quando ele entra no nosso sistema, ele usa o nosso maquinário celular, né? Então, o nosso corpo responde a isso produzindo anticorpos para se livrar desse vírus e não deixar que esse vírus se replique. Então, a grande sacada dessa nova tecnologia, né, é você colocar um vírus que não cause doença, mas que leve a informação importante, que é essa da proteína S, né? E daí nós temos uma outra tecnologia também muito interessante, que é a tecnologia do RNA mensageiro, né? Que também houve muita especulação, mas vai trabalhar com material genético, né? Então, o RNA mensageiro, o que ele é, né? Ele é um pedacinho lá do material genético do coronavírus, que também não tem condição de se replicar, mas que tem condição de expressar a proteína spike, a proteína S, né? E daí ela também leva o nosso organismo a produzir os anticorpos, né? Vantagens dessa vacina, né? Ela pode ser produzida de forma muito rápida, essa de RNA mensageiro, mas a grande desvantagem é que quando a gente fala de material genético, a gente tem a instabilidade. Então, é aquela vacina que você já deve ter ouvido falar também, que tem que ficar lá, né, a temperaturas muito baixas, que é a vacina da Pfizer, né? Que eles já estão tentando também conseguir a liberação da Anvisa aqui no Brasil, né? Mas é uma vacina também bastante segura. Ela só tem essa desvantagem em relação à temperatura. Ou seja, a gente não tem uma desvantagem, vamos tomar a vacina porque é vantajoso de alguma forma. Existem os empecilhos, talvez, ou então as diferenças, mas o ideal é todo mundo tomar. É um empecilho de logística, né? Exatamente, de armazenamento principalmente, né? Dentro do que a gente lê, a tendência é que essa vacina, né, que a Magda falou, vá para os centros maiores, onde eles têm condições de armazenar, né, a vacina dentro dessas temperaturas, né? Então a tendência é que centros como São Paulo, Rio de Janeiro, talvez Brasília, aí receba a vacina da Pfizer. Nós que moramos no interior, a tendência é que não seja essa. Uhum. Mas assim, existem, né, agora no Brasil, aliás, no mundo, existem 14 vacinas já, tá, em testes, contando com as que já foram liberadas, mas existem 14 diferentes vacinas, diferentes laboratórios já, e todas em fase 3, sendo as que, inclusive, incluindo as que já foram liberadas. Uhum. Então, assim, é muita coisa sendo desenvolvida e tudo dentro de uma ciência muito importante, de laboratórios que já produzem vacina há muitos anos, no mundo inteiro. Quando a Magda falou, inclusive, da Sputnik da Rússia, as pessoas não têm noção, né? Mas as primeiras vacinas do mundo, os russos que criaram. Tá? Então, existe um certo preconceito, né, que eu acho que tem que ser quebrado, porque quando a gente está falando de ciência, a gente tem que deixar algumas coisas de lado. Sim. Né? Outra coisa importante, não querendo prolongar muito, mas acho interessante dessa questão da rapidez com que a vacina foi desenvolvida. Então, focando principalmente nos mecanismos vacinais que já existiam, a gente precisa entender que isso não foi criado do nada e novo do zero. Existe uma base de vacina que já pode ser utilizada, né? Inclusive, tem estudos da Universidade de Oxford, um protocolo que eles chamam de ChAdOx, que já é um protocolo que, enquanto a gente aqui está pensando no que a gente vai fazer, tem alguém lá desenvolvendo vacina pensando numa pandemia daqui a 10 anos. É assim que funciona dentro das maiores universidades do mundo. As pessoas estão pensando sempre lá na frente, sempre tem alguém pensando que possa ter aí uma pandemia, porque no mundo, historicamente, a gente já teve isso, né? A principal foi aí a gripe espanhola, mais ou menos 100 anos atrás, e agora veio, né, uma nova pandemia que a gente não viveu, mas que outras pessoas já viveram no passado, e o comportamento é muito semelhante, né? Então, não é do zero, né? A questão de agilizar, de ser tão rápido no sentido de liberação mesmo, de burocracia. Mas de desenvolvimento, tem muita coisa que já existia e muita coisa que foi utilizada com base no que já era de antes, né? Que não é completamente novo. Então, por isso que, claro, num primeiro momento, teve muito especialista
até microbiologista, inclusive, que falou, né, uma vacina demora em torno de 10 anos, mas a gente faz projeções e o ser humano erra também, né? Então, acho que ninguém nesse momento passou por isso, a gente fazendo projeções com base de coisas do passado, mas que muita coisa pode mudar. Por exemplo, a gente achou aqui no Brasil que a gente não fosse tomar vacina tão cedo. A gente estava pensando que talvez ali em março, metade do ano, a coisa começou a explodir num grau extremamente preocupante e a gente acabou recebendo vacina muito antes do que, pelo menos, eu esperava. Então, eu acho que a gente pode estar se surpreendendo positivamente nesse sentido o tempo todo. E como a Magda falou, assim, o mundo inteiro e todas as tecnologias estavam voltadas para o desenvolvimento de vacinas. Então, talvez essa rapidez não foi porque realmente, talvez há alguns anos atrás, demorasse muito mais tempo para desenvolver uma vacina, né? Mas, assim, com o mundo inteiro envolto apenas nessa questão, obviamente vai sair muito mais rápido, né? E eu estava lendo ontem, por exemplo, que nós já temos mais de 280 mil artigos científicos publicados em relação ao Covid, né? E por que isso? Claro, porque a gente tem muitos casos, né? Muita coisa acontecendo, então tem muito material, né? Para que as universidades, né? Criou-se uma demanda, né? Criou uma demanda para que esses estudos aconteçam, né? Então, como a Jéssica colocou, então a coisa acontece de forma mais rápida também, né?